Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de matemática. Hoje nós vamos continuar com o assunto de análise combinatória, né? Nós vimos na aula anterior um pouquinho sobre o que é a análise combinatória, né? E hoje nós vamos continuar num outro tema dentro da análise combinatória, o que é fatorial, análise combinatória com fatorial de um número, né? Como a gente viu na aula passada, a análise combinatória, ela busca analisar as possibilidades de um determinado conjunto para a gente poder criar algo. Por exemplo, as possibilidades da gente ganhar na loteria são imensas. Isso está dentro da análise combinatória. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fatorial dentro da análise combinatória. Na análise combinatória, o fatorial está presente no cálculo de todos os três principais agrupamentos. São eles a permutação, a combinação e o arranjo. Entender o que é fatorial de um número é a base para a maioria dos cálculos da análise combinatória. Bom, como esse assunto ele é muito extenso, então vamos dividir ele em duas aulas, essa e a próxima aula, tudo bem? Então, o que seria o fatorial de um número? Conhecemos como fatorial de um número natural a multiplicação desses números por todos os seus antecessores maior do que zero. Bom, o que seria números antecessores? Nós temos aí, vamos supor, de um número de 1 a 5, todos os números que vêm antes de 5 são antecessores. E nós vamos multiplicar 5 até chegar no número 1. Por exemplo, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? E utilizamos o fatorial de um número para resolver problemas de análise combinatórias ligados ao princípio multiplicativos. Até porque a gente vai multiplicar todos os números antes de um número x, que a gente escolheu e tudo mais. Ele aparece nas fórmulas de combinação e arranjo, permutação, entre outras situações também. Bom, aqui a gente tem o exemplo de fatorial, né? N fatorial seria n vezes n-1 vezes n-2 e vezes n-3 vezes pontinho, 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 n vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre até 1, porque se multiplicarmos tudo aquilo e depois multiplicarmos por zero, a nossa continha vai dar zero, né? Então, o fatorial de um número natural n é representado por n fatorial. Mais a multiplicação de n por todos os seus antecessores maiores do que zero. Assim, a gente tem uma fórmula geral, que é n fatorial é igual a n vezes n-1 fatorial, beleza? E aqui a gente tem alguns exemplinhos do que seria o fatorial, né? 2 fatorial seria 2 vezes 1 é igual a 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24, porque nós vamos multiplicar todos esses números até chegar no número 1, né? E aqui a gente vê também no 5 e em diversos outros números infinitamente. Bom, e a gente tem dois casos particulares resolvidos por definição, que é o 1 fatorial, porque 1 vezes não tem nada antes do 1, né? A não ser o 0. Então, 1 vezes 0 seria 0. Então, como não tem, seria só 1 mesmo. 1 fatorial é igual a 1. E 0 fatorial também é igual a 1. Mas o porquê disso, né? Porque nos convém, porque é conveniente para a gente que 0 fatorial seja 1. Jogando na formulazinha que a gente viu no slide passado, de n fatorial igual a n vezes n menos 1 fatorial, a gente vai substituir n, supomos que n seja 1. Então, nós vamos substituir o n fatorial por 1. E aí, substituindo, nós temos 1 igual a 1 vezes 1 menos 1. Note que esse 1 aqui é o nosso n. E esse outro 1 aqui também é o nosso n, que nós estipulamos um valor 1. E esse menos 1 aqui é da nossa fórmula mesmo, que nós estamos vendo aqui.
Então, nós sabemos que 1 vezes alguma coisa é essa coisa. Por exemplo, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E então, subtraindo 1 menos 1, nós temos 0 fatorial, né? E 1 vezes 0 fatorial, aqui está com um errozinho, mas desconsiderem. 1 vezes 0 fatorial seria o 0 fatorial. Então, por isso que nós damos o valor de que 0 fatorial é 1. Vou fazer aqui no quadro rapidinho, só para corrigir o erro que tem aqui no slide. Bom, a fórmula é n igual a n fatorial, n vezes n menos 1 fatorial. A gente deu que o nosso n vale 1. Então, vamos substituir aqui na fórmula, tá? Então, nós temos que 1 é igual a 1, note que é o nosso n, vezes 1 menos 1, que é da forma fatorial, tudo bem? Continuando, então, 1 é igual a... Vamos resolver isso aqui primeiro, que é o nosso 0 fatorial, vezes 1. 1 vezes alguma coisa é essa alguma coisa, como eu disse alguns minutinhos atrás. Então, 1 vezes 0 fatorial, 0 fatorial. 1 é igual a 0 fatorial. Então, por isso que nos convém que 0 fatorial é igual a 1. Operações com fatorial. Para realizarmos essa operação com fatorial, primeiro nós vamos resolver o número que está com esse pontinho de exclamação, que é o nosso fatorial, né? E depois que nós vamos fazer a nossa continha em si. Aqui nós vemos na adição como seria essa operação. Então, nós temos 5 fatorial mais 3 fatorial. Então, nós vamos fatorar primeiro o 5. Aqui nós vemos entre parênteses, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mais o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Nós temos que isso tudo aqui, que é o nosso 5 fatorial, é igual a 120. E esse é o nosso 3 fatorial, é igual a 6, né? E somando tudo, porque nós já resolvemos a nossa multiplicação, ou seja, a nossa fatoração, e nós vamos ter que 120 mais 6 é igual a 126. Então, 5 fatorial mais 3 fatorial é igual a 126. No caso, se nós formos somar primeiro, antes de fazer o fatorial, nós vamos ter que seria 8 fatorial. E isso está errado, porque 5 fatorial mais 3 fatorial é diferente de 8. Igual nós vimos aqui em cima, que 5 fatorial mais 3 fatorial é igual a 126. Isso serve para todas as outras operações, tudo bem? 6 fatorial menos 4 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Note que é diferente do que 6 fatorial menos 4 fatorial, que seria 2 fatorial aqui. Mas não pode, gente, porque aí nós teríamos que nossa continha ia dar 2 e não vai dar 2. Porque todo esse número aqui, que seria o nosso 6 fatorial, ele é igual a 720. E o 4 é igual a menos 24. E subtraindo isso, nós vamos ter que o nosso valor de 6 fatorial menos 4 fatorial é 696. Diferente de 2 que nós vemos, que seria o nosso erro calcular a operação primeiro, antes do fatorial. E na multiplicação e na divisão não é diferente, igual a gente vê aqui. Nós vamos primeiro fatorar e depois multiplicar. Resumindo, 3 fatorial vezes 4 fatorial é igual a 144 e não 12 fatorial. Tudo bem?
Na divisão, não é muito diferente. Nós temos que 6 dividido para 3 é igual a 120. Tudo isso em fatorial, tá, gente? Porque se não for, nós vamos ter a mesma situação ali, que seria 2, né? 6 fatorial dividido para 3 fatorial, em tese, nós fazemos a operação primeiro, seria 2, mas não é assim que funciona, né? Então, de modo geral, nunca podemos realizar as operações básicas antes do fatorial. É igual a nossa regrinha que a gente tem aqui, multiplicação ou divisão primeiro e depois soma e subtração. Então, aqui a gente vai fazer o fatorial primeiro, para assim depois nós fazermos as nossas operações básicas, né? Continuando nessa parte de divisão, nós temos a simplificação de um fatorial. Quando nós temos uma divisão onde o número está muito grande e esses números são pares, por exemplo, nós podemos dividir ele por um número que divida os dois, né? Aqui não seria diferente. Então, sempre que existir uma divisão entre fatorial de dois números, é possível realizar simplificando ela. Então, nós temos como primeiro passo encontrar o maior fatorial na divisão. Segundo passo, realizar a multiplicação do maior fatorial pelos seus antecessores até que apareça o mesmo fatorial no número do denominador. Ou seja, nós vamos fatorar até o mesmo número de cima da divisão estar igual ao número de baixo. E o terceiro passo vai ser a simplificação do restante da operação. Nós vamos simplesmente usar o cortar, né? Eliminar aquele número. Aqui a gente tem um exemplo de 7 fatorial dividido para 4 fatorial. Nós vamos fatorar simplesmente só até o 4, porque 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Nós temos que o 4 fatorial embaixo. Então, nós vamos simplesmente eliminar esse 4 e todos os números antes dele, que seria o 3, 2 e 1. Portanto, nós vamos ter só o 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 210. Então, vamos fazer um exercício aqui rapidinho para exercitar um pouquinho essa parte do fatorial. Temos um exercício aqui. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem pousar para a foto? Bom, nós temos 5 alternativas aqui. A, 24, B, 48 e C, 96. D, 120 e E, 720. Bom, nós temos 6 pessoas, sendo 2 delas fixas, mas elas podem estar alternadas. Então, vamos fazer primeiro o pai. Nós temos aqui pai e nós temos 4 filhos. 1, 2, 3, 4 e a mãe, beleza? E nós também podemos fazer ao contrário. A mãe, os 4 filhos, 1, 2, 3, 4, e o pai. Então, nós temos 2 possibilidades. Tá. E os filhos, eles podem ficar alternados aqui no meio. Então, nós vamos ter que... Nós temos 4 filhos, então o primeiro filho vai ficar aqui, mas pode ser qualquer um dos 4, então nós podemos colocar 4. O filho que está aqui não pode mais vir aqui, então aqui seria o 3, né? 3. O filho que está aqui não pode vir para cá. 2, 1. A mesma coisa embaixo. 4, 3, 2, 1. Multiplicando tudo isso aqui, né? Nós vamos ter que aqui seria o P1 e aqui vamos chamar de P2. E
E aqui o P total. Nós temos 2 vezes, que então seria 2 vezes 4 fatorial. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso aqui dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, nós temos que PT é igual a 2 vezes 24. Que o total disso aqui é igual a 48. 48. Muito simples, né? Então, aqui seria a letra B. Seria a nossa letra B. Próximo exercício. Vou fazer rapidinho esse exercício aqui. Vamos supor que aqui dentro dessa sala que eu estou, nós temos 5 cadeiras, tá? E supor também que nós temos 5 alunos aqui dentro. E eles têm que escolher dentro dessas 5 cadeiras uma para se sentar de forma que não se repita a nossa sequência. Eu gosto de usar esses quadradinhos para supor que fossem as nossas cadeiras. Fica um pouco mais fácil para multiplicar. Se vocês não gostarem, preferirem fazer de outra forma, não tem problema, tá? Então, vamos supor que esses quadradinhos sejam as nossas cadeiras e cada aluno tem que escolher uma cadeira para se sentar sem que essa sequência se repita. Então, nós vamos colocar na primeira cadeira, o primeiro aluno tem 5 possibilidades de se sentar e 5 alunos diferentes. Qualquer um deles pode se sentar aqui e também pode se sentar em qualquer cadeira. Mas, colocando o primeiro aluno aqui, nós vamos colocar que ele não pode se sentar em nenhuma outra cadeira, porque ele já está nessa, certo? Então, sobra mais 4 alunos e mais 4 cadeiras. Então, o outro aluno se sentou aqui. Pronto, preenchi 2 cadeiras, faltam quanto? 3. E assim vamos fazer até chegar no final. Aqui seria terceira cadeira, terceiro aluno, segunda cadeira, segundo aluno, última cadeira, o último aluno. Então, nós temos que o 5 fatorial disso aqui seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes, certo? Então, nós temos aqui 5 vezes 4, 20 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou fazer bem desenhadinho para ficar mais fácil de entender. Nós temos que 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, 20 vezes 6 é igual a 120 possibilidades diferentes dos alunos se sentarem sem que se repitam. Bom, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Esse é só um pouquinho do que é o fatorial. Na próxima aula, nós vamos continuar com o fatorial e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é arranjo, sobre o que é permutação e combinação, tudo bem? Senão o assunto vai ficar muito grande e vai ficar um pouquinho chato de assistir a aula. Mas vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada por assistirem e até mais!